Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao podcast do Sarau da Casa Azul. Hoje, Luzima Soares e eu, Luciene Carris, vamos conversar sobre um tema que é de interesse de todos. Afinal, quem não gosta de viajar, conhecer lugares novos ou de revisitá-los? Pois bem, o tema deste episódio é sobre o turismo. Então, o Sarau da Casa Azul recebe a professora Cláudia Parra, que é mestre em análise geoambiental pela Universidade de Guarulhos, também foi docente nessa universidade e coordenou o curso na área de Humanas e Sociais, também na Universidade de Guarulhos. Ela trabalha especialmente com plano diretor de turismo, políticas públicas e planejamento turístico. Professora Cláudia, muito obrigada por participar do nosso episódio. Então, você, enquanto especialista em turismo, poderia nos falar sobre a história do turismo? Pois sabemos que o que conhecemos hoje como turismo, né, difere muito daquilo que já foi um dia. As primeiras viagens e deslocamentos não tinham a mesma premissa que hoje se apresenta. Então, como surgiu esse turismo que conhecemos e praticamos, ou praticávamos, né, antes da pandemia do Covid-19? Bom, boa tarde. Quero agradecer o convite aí de vocês em poder falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito, né? Que é a área de turismo, de uma maneira, né, bastante ampla aí. E é um prazer aqui poder estar dividindo com vocês um pouquinho aí do que a gente tem aí do setor, né? E falar um pouquinho sobre o turismo na pré-pandemia, né? E talvez aí até algumas premissas aí para um futuro, né? Parabenizar pelo programa, que eu acho que está muito legal, eu tenho acompanhado aí as versões anteriores de vocês. Eu acho que é uma iniciativa, além de ser altamente, né, a tendência aí, né, acho que a pandemia trouxe essa onda, né, de pessoas que se unem, que fazem trabalhos collab, né, em prol de diversos temas e que favoreça aí fazer com que o conhecimento chegue, né, para as pessoas, que as pessoas não fiquem só esperando a pandemia passar, que a gente consiga atender e atingir um grupo de pessoas, né, as pessoas que queiram adquirir conhecimento. Então, estou muito feliz aqui em participar com vocês, né, a Luzimar é uma querida e foi uma aluna, e aí ela me fez esse convite, eu fiquei super, super feliz e com muito carinho aqui a gente vai conversar e bater esse papo aí bem gostoso. Falando aí sobre essa questão do turismo, né, sem dúvida nenhuma, a diferença do que nós falamos de um turismo aí do século XIX para um século XXI, sem dúvida a gente tem aí uma evolução muito grande aí, que era inicialmente restrito para pequenos grupos de privilegiados, né? Hoje a gente tem um turismo cada vez mais, um número de pessoas que conseguem fazer as viagens, e o que tornou aí um verdadeiro turismo um fenômeno de massa, pré-pandemia, vamos lá, né? Isso tudo vai mudar, a tendência é que realmente isso tem uma mudança aí considerável a partir aí dos próximos anos. Dentro de 4, 5 anos para frente, talvez a gente não tenha ainda um cenário, mas até pelos próximos 3 anos a gente vai ter uma mudança significativa no formato e na forma como as pessoas vão passar a viajar. Então, lá, né, no século XIX, né, foi quando, basicamente a partir aí, né, de Thomas Cook, o início aí das viagens de maneira geral. A gente tem como as primeiras, o capitalismo, né, ele é um sistema socioeconômico em que os meios de produção, as terras, as matérias-primas, os instrumentos de trabalho, eles constituem principalmente no desenvolvimento aí da atividade turística, onde houve aí essa evolução. Então, toda vez que a gente fala sobre turismo, a gente associa aí o termo das viagens do que? Ao deslocamento humano, né, das pessoas em localidade. E aí a gente tem também, uma forma bem rústica de falar, né, o turismo a gente considera as atividades turísticas onde, nas eras bem primitivas, né, onde o homem fazia a busca por caça, por alimentos, considerado aí como se fosse uma atividade aí, um deslocamento, né, mudava através da caça, né, a temporada, quando abriam-se a temporada de caça, eles se deslocavam de um lugar para o outro em busca de alimento. Então, isso é numa era bem primitiva. A gente tem aí, sem dúvida nenhuma, né, a forma mais concreta aí de manifestação
manifestação do turismo é a viagem, né, o ir e vir, mas a gente sabe também que hoje a atividade turística ela envolve uma infinidade, uma rede de negócios, né? Ela se tornou aí, a evolução aí é impressionante, né? Então a gente tem um campo de atividades com formação de mão de obra profissional que exige pessoas preparadas para gerenciar os serviços necessários à execução, né? Além de importante fator de desenvolvimento econômico hoje. O que antes a gente tinha na era de Thomas Cook, quando ele criou aí, né, que é o grande papa aí da atividade turística, não é nem da atividade turística, são das viagens formadas, né, produção, criou aí os famosos pacotes, né? O que a gente tem aqui, basicamente, Thomas Cook, que transformou uma produção artesanal do turismo em uma grande, moderna indústria mercantil. O que era só a venda de ingressos e a venda de transportes e talvez uma eventual hospedagem. Hoje a gente tem aí uma incorporação imensa aí de produtos dentro de um único pacote. Então, isso aí é a questão, a evolução, né, do turismo, ele promove aí, sem dúvida nenhuma, essa ideia. Claro que quando a gente fala aí sobre o antes e o pré-pandemia, né? Sempre a gente fala sempre o pré-pandemia, a evolução fica clara, né? Hoje as pessoas, além de ter um grupo muito maior de pessoas que tenham a possibilidade de viajar, que tenham acesso às viagens, né? As pessoas aprenderam a viajar, sejam adquirindo produtos por empresas ou sejam simplesmente elas mesmas produzindo os seus próprios produtos, né? Hoje a internet, a tecnologia tem tudo isso a favor, né? O favorecimento, né? Da evolução, que também a evolução industrial, a evolução tecnológica também favorece as atividades turísticas como um todo. A gente tem principalmente aí a questão da tecnologia que favorece a indústria hoteleira, a indústria de transportes, né? Facilitando com transportes mais rápidos, né? O deslocamento mais rápido, hospedagens mais econômicas também, conseguem fazer com que atinjam um público também com viagens rápidas, business. Então, basicamente, a gente tem aí uma indústria, né, que pré-pandemia estava a 1000 por hora, né, e hoje a gente tem aí grandes transformações. E, infelizmente, grandes corporações também, né, fechando e tudo mais em função da questão da crise que a gente vivencia. No entanto, eu tenho um hábito de dizer o seguinte, né, que a gente é na crise que a gente cria, tudo isso a gente já sabe, mas eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar é que a atividade turística ela é capaz de, sem dúvida nenhuma, de tirar qualquer comunidade, qualquer cidade de momentos de crise, porque justamente a atividade turística ela é fruto aí de desenvolvimento econômico, ela é fonte de desenvolvimento econômico. Então é através dela que a gente consegue, não só a questão que já ouvi dizer, né, a gente lê em livros que a questão da paz mundial, ela é a única atividade que é capaz de promover a paz mundial, assim como também é capaz de tirar grandes cidades, municípios, pessoas de momentos de crise, que é o que a gente está trabalhando hoje. A gente vê aí que o capitalismo industrial ele contribui muito para o fortalecimento do turismo, né? E essa contribuição ela se desenvolve justamente através dessas pesquisas tecnológicas, até a organização aí da produção industrial, né? Que a gente tem, que está atrelada à atividade turística. As pessoas falam assim, mas até uma coisa engraçada, porque quando a gente fala, eu estou estudando turismo, eu faço turismo, eu trabalho com turismo, né? As pessoas acham que a gente só viaja, né? Fala, então você viaja, você só viaja, só vai para lá e para cá, imagina, né? A gente sabe quem está no meio dessa engrenagem, dessa máquina, dessa indústria, né? Monstruosa que é a atividade turística. Acho que existem setores que fazem com que a gente viaje, mas a grande maioria faz com que a gente fique bem fixo na alta temporada, trabalhando, produzindo, né, ferramentas e ações para que a gente proporcione a viagem das pessoas. E não é só a viagem, né? Envolve muitos outros setores também. A gente tem a indústria aí dos equipamentos, navios de cruzeiros, eventos, né? Transportes aéreos, a gente tem a indústria de planejamento, a gente tem a hotelaria, a gente tem a indústria de gestão, a gente tem a própria área educacional, né? Enfim, a gente tem aí um combo de setores que envolvem atividade turística que
não é só viajar, pelo contrário, é muita gestão. Bom, pegando o seu gancho aí em gestão, Cláudia, eu acho que a gente pode passar para uma das suas especialidades, que é a criação de plano diretor para os municípios, né? Você contribuiu para a criação de plano diretor turístico de algumas cidades aqui na nossa região, como Santa Isabel, Mariporã, Nazaré Paulista, Bom Jesus dos Perdões e outras. Você pode nos falar o que é um plano diretor de turismo, com base em que ele é criado, já que você falou que o turismo é uma indústria capaz de levantar uma cidade, e principalmente qual é a importância efetiva da existência desse plano para a população da cidade? Uma curiosidade, assim, ao longo da minha carreira, né, eu atuo no turismo em torno de uns 23, 24 anos, mais ou menos. E passei por vários setores, né, desde a hotelaria, setor aéreo, lazer, recreação, enfim, gestão pública, trabalhei em muitas áreas. Quem me conhece sabe que eu fiz de tudo um pouquinho, né? E uma das áreas que mais me encantou realmente foi quando eu entrei na área de planejamento, que é até curioso, porque quando a gente está estudando essa área, a gente meio que cria uma ojeriza do negócio, porque é muito gestão, né? Aquela coisa e realmente é muito complexo, né? Então, enquanto aluno, a gente não tem essa paixão, não cria paixão como por outras disciplinas, né? Quando você está estudando. Mas quando você vai para a prática do negócio, o negócio é encantador. Por quê? Porque você entende que se não houver uma harmonia, né, como se fosse uma grande orquestra, né? Se não houver um bom maestro para que você consiga fazer com que todos aqueles instrumentos funcionem harmoniosamente, não dá certo, né? Vai ficar uma coisa louca, a banda, né, os 100 ritmos da vida. Fazendo uma comparação para atividade turística, é exatamente a mesma coisa. Por quê? O setor, né, como um todo, porque é isso que eu falei. O setor turístico, ele envolve tantas coisas, tantos setores, tantos departamentos, tantos segmentos, que as pessoas não têm esse conhecimento, e isso é fato. Quando eu falo pessoas, eu falo de maneira geral. As pessoas não têm ideia da grandiosidade que a gente tem da atividade turística e que ela envolve. Então, quando eu falo por que eu me apaixonei, eu gostei dessa questão de planejamento, né? É uma área que eu gosto muito. Por quê? Porque quando você trabalha no município, você entende que você tem vários atores na cidade que precisam de apoio, de respaldo, né, para poder. Então, são atores de todos os segmentos: comércio, indústria, hotelaria, né, alimentação, enfim. E aí, terceiro setor, né, prestação de serviços, todos elementos, né? E aí você começa a entender que a atividade turística ela envolve até o rapaz do posto de gasolina. Então você consegue entender que aquele rapaz que é dono da lojinha de calçados, da loja do interior, ele também é atingido com a atividade turística. Porque essa grande engrenagem, esse grande show que o turismo faz no município, precisa todos os setores funcionarem harmoniosamente, que envolve desde as premissas de saneamento básico, né, o mínimo por uma população, transporte, segurança, tudo isso. Atendida essas necessidades, a gente deve pensar em atividade turística por último? Não, que esse é um dos grandes problemas e uma das grandes bandeiras que eu defendo é que o gestor, né, municipal, público, enfim, ele tem que pensar que a atividade turística ela tem que andar sempre ao lado desses outros setores e segmentos de um município. E aí você fala, o que é um plano diretor, né? Por que é um plano diretor? Um plano diretor, ele é justamente, vamos imaginar, uma forma bem simples e de traduzir isso, ele é uma cartilha onde os gestores públicos e população podem consultar para criar ações, propostas e projetos em torno do turismo, da atividade turística. Então, basicamente, quando a gente fala assim, poxa, mas o que é, né, plano diretor de turismo que eu faço, basicamente que eu trabalho, né? O plano diretor ele é capaz de identificar qual é a identidade da cidade e, através dessa identidade, criar ações e projetos para que seja fomentada a atividade turística. Então, é um documento importante, muito importante, e hoje ele é composto de pesquisa, de aspectos metodológicos,
metodológicos, ele só pode ser desenvolvido através de pesquisa de demanda, de premissas de pesquisa de demanda, né? Ou seja, para entender o que as pessoas, quais são as aspirações das pessoas no município, o que elas esperam do município, o que elas esperam do atrativo, o que elas esperam da hotelaria da cidade, para que a gente consiga traduzir tudo isso dentro de um documento e, a partir desse documento, fazer todo o sistema de varredura que a gente chama, que é um sistema que é o inventário turístico, ou seja, fazer o levantamento de tudo que a cidade tem, de tudo que o município trabalha voltado para a atividade turística, tudo para o turismo. Então, que vão desde atrativos naturais, atrativos culturais, toda a rede de meios de hospedagem, de todos os tipos, né? Pousadas, hospedarias, hostels, hotéis de lazer, resorts, enfim, de todas as categorias e classificações, restaurantes, né? E hoje a gente tem uma variedade imensa, então não é só restaurantes que atendem também só a questão do turista, né? Aqueles restaurantes que são exclusivos para turista, mas também restaurantes que atendam a população local, então padarias também muitas vezes podem entrar no inventário, porque são padarias hoje em dia que tem padarias que são quase, né, são boutiques, né? E então assim, tudo isso, e os atrativos naturais, culturais, enfim, os tradicionais, as igrejinhas, as pracinhas, o coreto, enfim. As manifestações culturais também, né, de uma maneira geral, ela é incluída aí nesse caderno, que a gente chamamos de inventário turístico. E depois de tudo isso levantado, a gente faz o quê? A gente faz uma análise de tudo que foi levantado, de tudo que foi pesquisado e cria propostas e ações para que aquela gestão pública, enquanto estiver ali no poder, né, do cargo, ela tenha uma cartilha que ela possa manusear para poder dar andamento às atividades turísticas, baseado em pesquisa, baseado, né, em dados, baseado em estudo. E tudo isso que a gente coloca como proposta e tudo mais, tudo isso tem o respaldo, né, sem dúvida nenhuma, que são tudo baseado na legislação, na legalidade das ações, né, nas questões ambientais e, principalmente, que eu acho que é o mais importante, né, são ações voltadas para a questão da sustentabilidade da atividade turística, que muitas vezes as pessoas falam, vou construir um negócio aqui, mas esquece da questão sustentável do negócio. Aquilo vai se manter? Então, quando a gente fala sobre plano diretor, a gente fala sobre a criação de propostas e projetos, mas também não é só o fazer, é o manter, né? Como é que vai ser mantido isso? A médio e longo prazo, né? 2 anos, 3 anos. O que a gente vê muito por aí é isso, né? São construções falaciosas, imensas, maravilhosas, eles entregam para a população. Quando você vai daqui a um ano, está tudo detonado, né? Por quê? Porque não tem manutenção, não existe um projeto sustentável em cima daquilo lá. Então, tudo isso é formulado a partir do conhecimento de coisas de reservas ambientais, legais, né, para a implantação da atividade econômica no lazer do âmbito do turismo, né? Isso é um plano diretor. Então, por que eu me encantei com essa área e eu desenvolvo bastante projetos em cima disso e graças a Deus, muitos prefeitos confiam bastante no meu trabalho e me procuram para dúvidas, para uma conversa só e para atualização de planos e também para a realização de novos planos. Porque conforme a gente vai desenvolvendo, claro que isso também está tudo atrelado à questão da legislação, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem aí a Secretaria de Turismo do Estado, que cria as premissas, né, sobre como deve ser a questão legal da validade do plano, que inclusive acho que vale a gente falar que até fui eu que fiz a planilha, né, a cartilha de desenvolver o plano diretor de turismo para os municípios do estado todo. Então, quando a gente fala sobre plano diretor, ele está baseado em pesquisa, tem uma parte aí bem importante, educacional mesmo, né? De ensinar aí as secretarias a fazer. Então, é basicamente isso. Essa é a proposta aí. Isso é um plano diretor, é uma cartilha de consulta, vamos dizer assim. Uma coisa importante que é também falar, você vê que eu falo bastante, né? Por exemplo, um empresário vem de fora e quer fazer um investimento em determinada cidade. Então, esse empresário, o que ele faz?
ele quer fazer um investimento, mas ele precisa de dados, ele precisa de documentos para poder, né, se alicerçar ali e construir o seu negócio. O plano diretor de turismo, ele é um documento que vai servir também de apoio para o empresariado na intenção do investimento na cidade, de criar, de depositar ali um alto investimento em cima daquele documento. Então, ele pode fazer a consulta para ver qual é a identidade do município, né, quais são as propostas. Uma proposta de um plano diretor, ele também deve estar embasado, né, junto com as propostas de governo, né, tradicionais, que a gente chama. Tem propostas de governo, né, tem as tradicionais e tem as próprias. Então, a gente tem aquelas que é o mínimo, né, o mínimo que deve ter para seguir corretamente e ter uma visão saudável da atividade turística no município é o PDTUR, que é isso que a gente chama aí, que é o Plano Diretor de Turismo. Dá para perceber que você é uma entusiasta do turismo. E, além de professora, você tem uma página, né, chamada E Vai Por Mim, onde você dá dicas de turismo, né, localidades, opções, e atualmente está buscando construir informações sobre as possibilidades de turismo pós-Covid. Então, como você vê a importância do turismo na construção do ser social, ou seja, para o homem comum, o trabalhador? Qual a relevância do turismo para a sociedade como um todo? Nossa, olha, é uma pergunta que eu gosto de falar, falar bastante. Por quê? Mais ainda, hein? Porque o que acontece? As pessoas entendem aquilo que eu falei lá no começo, né? As pessoas entendem a atividade turística como um simples ato de viajar exclusivamente. E não é, ela é muito mais, né? Então, assim, além, obviamente, né, que acho que a gente não pode deixar de dizer, que a atividade turística, que nem assim, o Caio Luiz de Carvalho, que é um ex-ministro do turismo, ele é presidente da SP Tours, né, atualmente ele está em outro setor, mas ele fala uma frase, eu sempre gosto de repetir essa frase, que é que o turismo só poderá ser bom se bom for para o morador que nela vive. Ele só vai ser bom para o turista se primeiro for para quem mora na cidade. Antes disso, fica muito difícil eu conseguir agradar um turista se eu mal consigo agradar um cidadão comum, né? Uma pessoa moradora da cidade. Então, quando a gente fala sobre essa questão, quais são as implicações, né, socioculturais da atividade turística na pessoa, existem muitos impactos positivos que estão associados à atividade turística, né? Então, o uso da cultura como atração turística, isso faz o quê? Isso que faz com que a cidade se revitalize na questão das artes tradicionais, crie-se festivais, né? A questão dos idiomas, né? O turismo, não tem fronteiras, né? Não existe barreira. Contato direto com turistas e moradores, né? Então, a gente tem aí a questão da ruptura dos estereótipos negativos, isso pode acontecer, inclusive, dentro da atividade turística, aumento das oportunidades sociais. Há uns anos atrás, eu fui dar uma palestra para um sindicato que me convidou para dar para um grupo de pessoas, um grupo bem grande de pessoas que têm pessoas de baixa renda. E aí ele falou para mim, Cláudia, você fala de turismo para esse grupo? Eram quase 2.000 pessoas de baixa renda, bem baixa renda mesmo. Falei, eu falo, mas eu estava tentando encontrar qual seria o caminho que eu ia falar, no sentido de como que eu conseguiria, como que eu consegui fazer com que as pessoas entendessem o turismo, né, como uma atividade. E aí eu entrei por esse viés do desenvolvimento econômico. Eu achei que isso foi uma coisa que a gente vai ao ponto. Porque as pessoas não têm ideia que a atividade turística ela pode atingir até o vendedor de pipoca da pracinha, por exemplo, né? Ele pode vender muito mais. Isso gera fomento, isso gera divisas, isso aumenta as oportunidades, né? Então, quando eu tenho um movimento na cidade, a gente vê destinos aí que tem uma movimentação, um fluxo de turismo altíssimo, né? E não existe linear, né? Não existe fluxo linear de turismo. A gente sabe que existe a questão da sazonalidade, alta e baixa temporada, mas você tem que ser criativo, né? Para criar novas ações para que você consiga ter um mínimo de impacto aí de altos e baixos, né? Porque as pessoas basicamente em muitas cidades acabam vivendo aí de atividade turística. Então, foi uma linha que eu consegui achar e foi muito bacana, porque eles me perguntaram, houve depois tantas perguntas, né? Mas a geração de atividades a partir do mínimo, sabe? Do básico,
do turismo, né? Da atividade turística. Que eu particularmente, eu não vejo nenhuma outra atividade econômica que possa ter esse tipo de penetração, assim, de impacto positivo, tanto no aumento de oportunidades, né? A diminuição de desigualdade social, maiores oportunidades econômicas sociais, aumento das oportunidades de lazer, que é aquilo, se a atividade turística, se o turismo ele é bom para o turista, com certeza ele vai ser positivo para o morador. Então, por quê? Quando a gente fala em cidades que têm desenvolvimento turístico, a gente fala de cidades que se desenvolvem muito, né? Então, tem teatros, tem centros de cultura, né? Mostras, enfim, tem uma infinidade, eles criam-se uma infinidade de atrações, e quem são os beneficiados com tudo isso também? Os próprios moradores. Além de tudo, a gente tem aí, quando a gente tem cidades que recebem um número maior de turistas, né? Esses são os impactos positivos aí, um aumento maior de turistas, a gente tem que ter o quê? Uma melhoria nas condições sanitárias, educação, melhora na qualidade de vida. Então, tem muitas cidades que levantam a bandeira aí de que turismo é mais qualidade de vida, e é verdade, né? A gente pensar dentro desse contexto social, né, sociocultural e econômico, ele nada mais é do que um potencializador de muitas coisas aí que é só a gente conseguir, é o que eu falo, a gente pegar essa cidade e conseguir fazer com que essa engrenagem funcione bem, né, em harmonia. Perfeito, Cláudia. O momento que a gente vive hoje, na delicadeza em que está tudo, a gente sabe que o setor do turismo foi o primeiro a ser afetado com a Covid-19. Consequentemente, há um enorme número de trabalhadores desempregados, com salários reduzidos, trabalhando em regime parcial. Ou seja, o cenário desenhado para os trabalhadores do turismo, neste exato momento, é um cenário bastante desolador. Como que você vislumbra o retorno do turismo nas suas mais diferentes áreas num período pós-pandêmico? Eu adoraria ter uma resposta para esta pergunta. Ai, meu Deus, todo mundo pergunta, como vai ser? Gente, olha, eu já tive em vários estágios ao longo desta pandemia, sabe? Então, eu já tive o estágio de ter muitas opiniões, eu já tive o estágio de ter nenhuma opinião, e agora eu estou no estágio de observação absoluta. Não dá para saber, a gente não tem uma expectativa, a gente não tem um cenário, né, que a gente possa realmente vislumbrar e falar, olha, vai ser isso que vai acontecer. Então, o que eu digo, eu tenho acompanhado, infelizmente eu vejo que o setor realmente é o que eu falei, e repito, tem gente que fala, nossa, mas você tem uma visão muito pessimista. Não, gente, eu tenho uma visão real do negócio. Eu queria uma amiga falar, amiga, você quer nem um avião, vai soltando as bombas. Eu falei, eu solto, porque assim, o que acontece, gente, não dá para ficar maquiando, entendeu? Onde a gente tá, não dá mais, não dá para maquiar, ai, olha, vai voltar tudo igual, não vai. Essa é a única certeza que a gente tem, né? Não vai voltar tudo igual. É um ano de muitas mudanças, de muitas transformações, sobretudo em todos os setores. Não só turismo, mas todos os setores. Educação, saúde, tudo, gestão, tudo humano, né? Então, o que a gente tem, eu tenho lido muito a respeito, eu tenho feito muitos cursos sobre futurismo, para eu conseguir ter uma expectativa de visão, que é quando... Tanto é que os meus conteúdos lá no blog, para vocês, não sei se vocês chegaram a ler, eles estão tudo para futuro de 30 a 40 anos. Daqui a 30 a 40 anos a gente tem um cenário. Porque eu não tenho um cenário para daqui 3 anos, mas para daqui 40 anos eu tenho, sabe assim? Que realmente a gente faz uma expectativa de acordo com o que a gente está vendo e lendo, mas nada é certo. O que a gente sabe é que realmente a transformação vai ser muito grande, muitas empresas fecharam, muitas empresas ainda vão fechar, e a gente vai ter que ressignificar muita coisa. Mas, por um outro lado, ressignificar, reestruturar, reconstruir, sabe assim? Ou então construir tudo de novo, é coisa nova. Eu tenho que esse 2020 é um grande divisor de águas, eu acho que a gente, para tudo, para muitas coisas. E eu tenho uma sensação, eu já falei isso inclusive para os prefeitos que me ligam, que me procuram, para as prefeituras, me ligam e falam, eu falo, gente, eu tenho a sensação de que isso é uma chance que a gente está tendo de começar do zero, sabe assim? Começar do zero e fazer o negócio direito. Eu percebo isso na pele, eu sinto isso na pele, que a gente estava numa vida frenética, né? Sem freios, sem vírgulas, e vamos que vamos, e uma competição absurda de todos os setores, todos os segmentos,
né? Então, ninguém uma vez do ano passado, eu falei, gente, onde a gente vai parar? Né? Não, as pessoas estão sem freio, as pessoas estão sem, né? Não tem mais compaixão, não tem, ninguém está pensando no próximo, as pessoas estão altamente egoístas e tudo mais, enfim. Não vamos nem entrar nesse mérito da questão, porque eu acho que isso tudo, a pandemia veio para mostrar muita coisa sobre isso. Eu espero que as pessoas saiam modificadas de tudo isso também, né? Eu acho que é um momento de transformação interna também, porque realmente a gente estava num mundo muito louco, né? Uma coisa muito doida. E voltando para essa questão da profissão, né? Da nossa profissão, é o que eu falo, que nem eu começo a falar, depois eu vou vindo para o negócio, por coisa de professor, né? A gente fala, é um setor que foi o primeiro a ficar no chão, né? A gente viu aquelas fotos dos Boeings, todos enfileirados no aeroporto, aquilo cortou um coração assim, imagino você, e aí a gente vê é o primeiro a ficar no chão e o último a se restabelecer 100%. A gente já tem um movimento de retorno, isso é fato, não tem como negar, já tem gente transitando por aí, não só por questões profissionais, mas a gente vê também as pessoas a lazer, de uma maneira, inclusive, eu acho, irresponsável, no meu ponto de vista, mas, né, cada um sabe onde dói o seu calo, onde o seu sapato aperta e tudo mais, é o último realmente a ser levantado. E eu acho, voltando lá para aquelas coisas que talvez se você lembrasse das coisas que eu falo e eu falo, gente, o turismo não é para amador. Não é para amador, a atividade turística não é para amadores, não é para aquele cursinho meia boca que você fez de 6 meses, não sei aonde. Trabalhei na educação há 20 anos e formei, acho que eu formei mais de 6 mil pessoas ao longo dessa minha carreira, que não terminei, sou professora ainda. E se eu contar para você quantas pessoas efetivamente estão no mercado de trabalho, eu conheço alunos que estão em pontos altamente privilegiados, gestores, alunos empreendedores, empresários. Fico tão feliz de ver, né? E eu tenho muitos alunos envolvidos no setor. No entanto, uma grande parcela considerável que realmente estão fora do mercado e enveredaram para outra área. Eu falo que de uma coisa eu tenho certeza, educado para o turismo eles estão. Vão ser médicos, vão ser dentistas, mas educado para o turismo eles estão. Então só isso já está bom, porque já sabe que tem que receber bem o turista, independente se você trabalha diretamente ou não, porque isso é a ferramenta, é o mecanismo, né? É a roda girando aí do turismo. O que eu penso sobre a questão da profissão, né? Realmente, assim, os profissionais vão ter que se reinventar, os turismólogos vão ter que criar, assim, eu sempre falei, né? O aluno de turismo, o estudante de turismo, o turismólogo sempre teve que ser uma pessoa muito criativa. E agora, mais ainda, a criatividade tem que estar, porque existem muitas possibilidades. Conheço muita gente que se apropriou do momento pandemia para fazer novos negócios, está se dando bem. Conheço muita gente que também perdeu tudo, fechou. Uma amiga minha, conversei com ela, falou, Cláudia, estou indo fechar a 4ª loja hoje, que é agência. Eu falei, minha Nossa Senhora, mas ela é grande e tal, então os grandes vão se tornar menores, né? Eu acho que é uma expectativa, então vai faltar emprego. No entanto, quem não está aproveitando o período de bloco, né, que eu falo, está todo mundo parado, né, stopper. Esse período para se atualizar, para estudar, para adquirir conhecimento, para ler. Gente, leitura, tão fundamental ler. Isso traz tanta coisa, né? Então, quem não está aproveitando esse momento para isso, eu acho muito difícil conseguir se posicionar no mercado facilmente na retomada. Agora, quem está plugado, conectado, tá ligado no que está acontecendo, eu acho que tem grandes chances não só de se conectar facilmente ao mercado que vai voltar, mas como abrir o seu próprio negócio, porque tem tanta gente abrindo o seu próprio negócio, né? Startups, pequenos negócios, né? Quando a gente fala sobre negócio, não fala sobre coisas grandiosas, a gente tem que começar pequeno, né? Mas eu sei que tem muita gente que altamente competente, que realmente está parado e não tem o que fazer, né, gente? Porque, assim, não é só o nosso setor, não é só o país, né? A gente está vendo que isso é um problema, né, mundial, né? É o planeta, né, que tá doente. Então, a gente precisa realmente... A gente vai aprender a viver com menos, a gente vai aprender a se aproximar das pessoas, mesmo que virtualmente. Imagina quando a gente pudesse encontrar, né? Como que vai ser bom, né? Assim, acho que o reencontro, né, vai ser uma coisa muito legal.
E uma série que eu estou abrindo agora no meu blog, vou abrir logo logo, é aquela do Eu Mereço, né? Porque todo mundo, essa demanda reprimida que está todo mundo dentro de casa alucinado para poder viajar, é a turma do Eu Mereço, né? Tipo, fiquei 1 ano em casa, recluso, cumpri a quarentena, não furei agora eu mereço, né? Então, vai fazer aquela viagem maravilhosa. E aí o mercado vai voltando, o mercado já está voltando, está girando o mercado, a gente não pode dizer que ele está totalmente parado, mas com guardadas aí as proporções e bem acanhado ainda. Cláudia, assim, depois de tudo que você falou, né, é difícil a gente vislumbrar um futuro, né, para todas as áreas, como você colocou bem, mas você que trabalha com turismo, acredito que você também gosta muito de viajar, você pensa que no nosso país a gente teria um lugar, você recomendaria algum lugar para a gente conhecer nesse mundo pós-pandemia, nesse Brasil pós-pandemia? Você consegue vislumbrar ou não? Olha, Ou é um exercício de eu consigo futurologia? muito. Não, olha, eu vou falar, eu consigo vislumbrar todas as possibilidades de viajar pelo país, gente. O Brasil é maravilhoso, né? Eu acho que tudo, eu acho assim, vamos pensar aí numa retomada consciente e uma retomada responsável. Por um primeiro momento, já começou. Né? A gente já está falando de uma retomada que já começou. As cidades estão abrindo parcialmente, em horários reduzidos. Então, para esse primeiro momento, que a gente percebe é uma movimentação, um deslocamento das pessoas nas regiões próximas da sua casa. Por quê? Porque as pessoas ainda estão com muito medo. Então, eu vou pertinho, porque se der algum problema, eu boto no carro e volto para minha casa. Então, isso é uma coisa que já está acontecendo, a gente já percebe. Alguns de maneira responsáveis, outros de maneira irresponsável. Você vê aquelas fotografias com 20 pessoas na mesma foto, todo mundo junto, aquela coisa doida. Fala, meu Deus, ali não tem Covid. Você olha bem as fotos, você fala, meia dúzia é grupo de risco. Fala, gente, o povo perdeu o medo, né? Tem mais medo. Eu acho que essa retomada aí para as atividades próximas de casa. Então, geralmente tem muitos hotéis fechados ainda, muitos hotéis que não abriram. Às vezes até o próprio município já autorizou a abertura parcial, de acordo com as normas e os protocolos, mas o hotel ainda prefere manter-se fechado, porque ele é mais barato fechado do que ele aberto para você ter uma parcial de rotatividade. Até porque as pessoas estão com medo, né? Muita gente tem medo ainda de viajar, receio, né? A insegurança ainda paira no ar. Somente aqueles viajantes mesmo, né? Que têm aí o hábito de viajar constantemente e tal. Então é um momento que eles estão preferindo ficar o recluso. Por isso que eu falo, essa é a turma do Eu Mereço, sabe? Que vão fazer aquela viagem maravilhosa depois que tudo acabar. Depois, num segundo momento, a gente vai ter as atividades turísticas ainda em âmbito nacional. Aí começam as questões interestaduais. E aí já começam a ser ativados um pouco mais a questão do deslocamento aéreo, ainda que sem vacina, a recomendação seja por deslocamento rodoviário, carro próprio, aquela coisa toda, mas a gente sabe que já vai ter um aquecimento, talvez para o final do ano, um aquecimento já interestadual. Então, sem fronteiras, sem atravessar fronteiras, mercado interno. E isso é muito bom para o mercado do Brasil, né? Porque a gente aquece a economia, gera divisa, né, dá aquela movimentada que a gente está precisando. O turismo está precisando, a atividade turística precisa. Então, o setor carece, né? O setor está precisando muito. Muita gente que conseguiu ficar fechado até hoje, ok, mas tem gente que não está aguentando mais, precisa voltar a trabalhar. Então, mas eu acho que até março, muito provável a gente já tenha um sistema de imunização. Não que você estará imunizado, não é isso. Mas você já poderá se programar, né? Então, você sabe que julho de 2021 você pode viajar, porque já tá rolando a vacina, uma hora vai chegar para você, né? A questão ainda do mapeamento, a divisão, aquela coisa toda, você sabe que a sua hora vai chegar. Você já consegue fazer um planejamento, você já consegue, né, se programar para uma viagem de meio de ano, de final de ano, tal. No entanto, a gente não pode esquecer que muitas das férias foram convertidas aí no tempo de isolamento da quarentena. Então, muita gente que tinha férias para tirar, aquelas férias acumuladas, muitas empresas fizeram isso no período aí da quarentena. Então, tem isso também, que é o que a gente tem visto muito, são as promoções de aéreos, promoções de pacotes para, voando até dezembro de 2021.
Mas aí você olha lá nas entrelinhas, não pode no feriado, não pode quando a cidade tem aniversário, não pode quando isso, não pode aquilo. E você, quando vai poder? Então, isso é uma coisa importante aí, que as pessoas estão saindo loucamente, freneticamente comprando pacotes e estão esquecendo que tem que ver, né? Tem que ser, os dois lados tem que estar legal, tem que topar. Tanto o destino para te receber, né? As viagens e você disponível para viagem. Depois disso, a gente pode pensar no internacional, lá para meio de ano, tudo, mas gente, eu não tenho como falar, olha, Brasil é maravilhoso. Eu tô pensando em fazer um Nordeste, assim, sabe? Depois que tudo acabar. Também quero ir para o Sul, enfim, eu quero ir para todos os lugares porque eu mereço. Eu tô na turma do Eu sou da turma do eu mereço, gente. Eu quero fazer muitas viagens. Tudo que eu não fiz esse ano 2020, o ano que vem, se Deus quiser, eu vou fazer. Tá ótimo, então, Cláudia. Obrigada por você ter participado com a gente. Foi um prazer te reencontrar depois de um longo período nas salas de aulas, onde eu mais faltava do que ia, diga-se de passagem, por uma questão de escala. Mas eu preciso dizer, deixar claro que você era excelente aluna, vai. Olha, que lindo! A Luzimara defendeu o PIBIC para a gente lá, fez uma extensão com a gente lá, ela foi condecorada, foi uma aluna exemplar. E eu tenho o hábito de dizer que as minhas alunas comissárias de bordo, elas todas foram exemplar quando elas estavam estudando, porque eu acho que elas tinham a responsabilidade e a maturidade de que eu preciso voar, mas eu preciso estudar. Então, eu achava isso bárbaro. Era muito legal poder prestar esse serviço para elas, porque realmente era uma dedicação que valia a pena e que muitos que têm tempo, que têm, né, todas as chances do planeta, não estavam nem aí. Cláudia, prazer em conhecê-la. Obrigada. E, sem dúvida, a Luzimar, não sei como é que ela consegue ser comissária e fazer doutorado também. Isso, para mim, é uma coisa assim. A luz é luz, né? A Luzimar é luz. Exatamente. Eu que agradeço, meninas. Adorei. Obrigada mesmo. E o que vocês precisarem, podem contar comigo, porque vocês perceberam, eu gosto bastante de falar. Então, encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Pares, agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!